Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida. Essa tarde eu vim trazer uma palavra especial da parte de Deus para você que está aí na sua casa, para você que está aí buscando uma resposta da parte do Senhor, você que está em oração, você que está perguntando a Deus o que fazer com a sua vida. E a promessa de Deus, ela é maravilhosa, e quando nós confiamos, quando nós lemos a palavra de Deus e falamos que queremos receber as suas promessas, então algo bem significativo vem para nossas vidas, algo sobrenatural. E eu quero falar nessa tarde sobre 10 promessas de Deus para a sua vida. Sou a pastora missionária Ana Redana, do projeto Vasos nas Mãos do Oleiro. E eu quero trazer aqui e dizer para você que as promessas de Deus não falham. Eu sou uma testemunha disso. E quando nós aprendemos a servir Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, quando nós aprendemos que Ele que está no controle da nossa vida, então nós entendemos que algumas coisas que saem do nosso controle, podemos acreditar que, ainda que saia do nosso controle, Ele está no controle das nossas vidas. Quero perguntar a você que entrou aí, se o meu som está bom nessa tarde. E dizer para você também que muitas vezes vem pessoas ao nosso caminho para dizer: não vai dar certo o que você está fazendo. Mas quando o Espírito Santo ele quer trabalhar, então é tudo diferente. Então vamos começar trazendo a palavra que está no livro de Lucas, capítulo... Obrigada, Sandra, seja bem-vinda. Iane Stauffer. Iane, a paz do Senhor, quanto tempo! Seja bem-vinda, um abraço. Como está sua mãe, sua família? Um abraço para todos. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Mas nós vamos dar continuidade, eu fiz anotações aqui. E nós vamos falar das promessas de Deus. Mas por que nós vamos falar das promessas do Senhor? Eu já sei tudo. Porque o inimigo, o nosso adversário, ele quer fazer muitas vezes você entender que não há promessas. Fazer você entender que a vida é isso aí mesmo, que vai continuar e que essa derrota ou essa humilhação ou essa tristeza, ela vai continuar. Mas eu vou dizer para você, isso não vai acontecer. O Senhor tem promessa para a tua vida, Ele tem coisas lindas, maravilhosas para fazer, e o inimigo não tem o poder de roubar aquilo que Deus tem para nós. Então vamos ler Lucas, capítulo 11, versículo 13. Mas nós vamos começar a partir do versículo 9, que diz assim: E eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Quem tem filhos aí? Ou então quem tem pai, mãe, família, né? Quando nós somos filhos, não importa a idade que nós temos, quando a gente vai conversar com a nossa mãe, com o nosso pai, a primeira coisa que acontece, se a gente começa a chorar, é a compaixão, é o amor verdadeiro de um pai e de uma mãe. E quando nós somos mães, quando nós somos pai, né? Então o filho vem buscar alguma coisa conosco, ainda que esteja bem difícil, né? Ou então assim, quase impossível para resolver aquela situação. O pai e a mãe faz de tudo para resolver a situação dos filhos, não é verdade? Porque nós amamos os nossos filhos. Nós choramos pelos nossos filhos. Nós oramos pelos nossos filhos. E é por isso que nessa tarde eu venho aqui falar da promessa de Deus. Está difícil para você, está difícil para mim, está difícil para todos, mas para Deus nada é impossível. Chegou a Solange aí, seja bem-vinda, Solange, um abraço para você. Que Deus abençoe você e sua família. Então, nós vamos falar do versículo 13 primeiro, em Lucas 11, que fala assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, queridas, boa tarde, você que está chegando e você que verá esse vídeo posteriormente. Nessa tarde eu quero trazer 10 promessas de Deus para você, para a sua vida, que está dentro da palavra do Senhor. Às vezes a gente fica desesperado, preocupado. Como que nós vamos resolver tal situação? Hoje em dia, as pessoas, elas pensam assim: se eu não tenho dinheiro, então não tenho como fazer. Se eu não tenho emprego, não tenho como fazer. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. O que você tem feito com a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem pedido a sabedoria de Deus? A oração é a chave da vitória. A oração é que nos conduz a essas promessas. A oração é aquela que vai nos trazer sabedoria para lidar com as situações, sejam de ordem familiar, sejam de ordem material, sejam de ordem problema de saúde, né? Então, parece assim muito fácil quando nós falamos, mas a verdade é que está faltando a oração, a verdade é que está faltando o entendimento na palavra, que está faltando mais comunhão com o Senhor Deus, pedindo para Ele, né, o que é que Ele deve fazer. E nós ficamos ali, né, com a primeira palavra que fala: se os pais, sendo maus, né, eles dão coisas boas a seus filhos, você imagina o Senhor, imagina Deus. A vida não é sempre fácil.
Mas Deus, ele tem bons planos a seu respeito. Ele quer o seu bem e ele promete, dentro da palavra dele, modificar a história da sua vida. Quando nós permitimos que o Senhor entre em nosso coração, em nossa alma, quando nós entregamos, fazemos uma entrega ao Espírito Santo, entregamos a Deus uma situação para que Ele resolva, ainda que nós pensamos está demorando para resolver essa situação, mas se nós crermos e ficarmos em comunhão, em oração, sabemos que nós veremos o milagre. Deus quer fazer milagre no meio do povo dele. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Mas o que está acontecendo, missionária Ana, que eu não vejo milagre, que eu não vejo promessas, que na minha família, no meu casamento, na minha história de relacionamento, na minha vida secular, o amigo que disse que era o amigo já não volta mais para ser o amigo. Olha, a palavra do Senhor diz para nós, em João, no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Então, essa vida plena, ela não só constitui de coisas materiais. Essa vida plena, ela começa dentro de nós, dentro do nosso espírito. Ela começa a gerar virtudes espirituais. Ela começa a gerar um anseio de buscar e ter fé que Deus pode fazer alguma coisa em nosso favor. Essa é a primeira questão. A segunda questão é crer no Senhor Jesus. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, versículo 25, fala que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se você se arrependeu, aceitou Jesus como Salvador, você já tem a vida eterna. O céu é a sua grande esperança, nunca se esqueça disso. Então, o Senhor torna amigo, né? Ou nós tornamos amigo de Deus. Mas eu estou falando aqui e o Espírito Santo está dizendo para mim bater na tecla da oração. Muitas vezes nós temos mais tempo para as pessoas de fora, para o amigo, para o parente, para os filhos, para a família, e não tiramos aquele tempo com Deus, aquele tempo separado. Então, existem várias situações. Existem pessoas que elas estão constantemente ansiosas. A ansiedade tira a nossa comunhão até com a família. A depressão, a tristeza, a angústia, ela nos priva até de nos cercarmos de pessoas queridas. Porque uma pessoa que está na angústia, uma pessoa que está depressiva, que está na tristeza, o que acontece com ela? Ela só tem vontade de chorar, ela só tem vontade de dormir, ela não quer falar com ninguém. Mas o que acontece? Se você encontrar alguém assim, o que você poderia fazer por essa pessoa? Se você soubesse que alguém está dessa maneira, se você estiver do outro lado da mesa, que não seja você a pessoa depressiva, que não seja você a pessoa triste e angustiada, o que você faria por essa pessoa? Bom, a primeira coisa que a gente pensa como humano é procurar um médico, não é verdade? Procurar um terapeuta, procurar um psiquiatra, procurar um clínico. Mas na vida espiritual nós também podemos fazer. Nós podemos emanar
a luz de Deus para aquelas pessoas através da oração. Através daquela voz que nós falamos: Senhor, vai ao encontro dessa pessoa, tira essa pessoa dessa angústia, tira essa pessoa da tristeza. Então a palavra vem para nós como promessa, como eu disse no começo, lá no livro de João, capítulo 16, depois vocês vê, versículo 33, que ele disse: eu disse essas coisas para que em mim, Jesus falando, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A paz de Deus, ela ajuda a superar as dificuldades. Acredite que Deus nunca vai te abandonar. Por maior que seja a situação que você tem que resolver, por qualquer decisão que você precisa tomar, o Senhor sempre vai estar com você. Ele sempre vai trazer a paz que você necessita. Mas como que eu faço para sentir essa paz de Deus? Para sentir essa comunhão? Eu estou angustiada. Missionária Ana, eu estou aflita. Há muita bagunça na minha casa. Há muita briga. Não me sinto bem nem quando eu vou à casa do Senhor. Parece que não consigo ficar lá dentro. O que está acontecendo? Muitas vezes a gente pensa que o Senhor só vai ouvir se dobrarmos o joelho e passarmos horas e horas. O que é a palavra oração? Orar é falar com Deus. Às vezes, eu não tenho força de ficar tanto tempo ali, mas aí eu sento. Muitas vezes Ana, gosto de escrever. Então eu começo a escrever, porque eu sei que aquela escrita é como uma carta para Deus. E muitas vezes, na angústia, na aflição, eu sento e começo a pensar. E quando o inimigo muitas vezes quer entrar no seu pensamento, então começa a falar em voz alta, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a colocar diante do Senhor a sua causa, começa a orar lendo um salmo. Mas, pastora Ana, está difícil, eu não consigo nem entender o que está escrito na Bíblia. Leia um salmo, leia o Salmo 23, olha a promessa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu sei muito bem o que é angústia e aflição. Eu sei muito bem o que é você precisar resolver um problema naquela hora e você não ter condições de resolver e muitas vezes ser massacrado, ser apedrejado, haver conflitos, fofocas, confusões. Mas uma coisa é certa, você precisa entender que tudo começa com você. Tudo começa com a sua comunhão. Sabe por que dá muita discussão em família? Porque quando um começa a falar, olha, o Espírito Santo já está me puxando para outra linhagem agora da palavra. Quando a pessoa começa a falar, você vai e também debate com aquela pessoa. Gente, tem momento da nossa vida, mas a pessoa está errada. Mas aquilo que o meu irmão falou está errado. Aquilo que o marido falou está errado. Deixa ele falar.
fica em espírito de oração. Muitas vezes a pessoa, ela não tem ainda todo o poder que emana no céu e na terra, porque não conhece a Escritura, ou então não tomou posse daquilo que está na Escritura, na palavra de Deus. Então ela entende de uma maneira, mas você vai ficar em comunhão. E se você não consegue, você vai pedir para Deus trazer a paz de Deus que excede todo entendimento, para que mais tarde você venha conversar com o Senhor sobre aquele assunto, para não dar briga, para não dar confusão. A confusão vem porque é um assunto com duas pessoas pensando diferente. Boa tarde, Cida, paz. Um abraço para você aí no seu município, na sua cidade, com a sua família. Prazer em revê-la. Você sabe por que as pessoas brigam em família? Briga no trabalho, briga na rua, briga na igreja, porque elas querem ter razão. E quando duas pessoas querem ter razão ao mesmo tempo sobre um assunto, não vai dar certo. Não vai dar certo, a confusão vai começar ali. Então a gente veio trazer nessa tarde as 10 promessas de Deus, não que a palavra do Senhor tenha 10, mas segundo aí os estudiosos da palavra, disse que as promessas são mais de 88 mil promessas do Senhor para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, se você não fechar a sua boca, se você não falar com o Senhor, para que aquela pessoa que você está ouvindo, ainda que você ache que ele está falando errado a respeito de qualquer assunto, se você não ficar em silêncio, vai dar o quê? Discussão, vai dar discórdia. É por isso que muitas vezes em relacionamentos entre pais e filhos, casamento, relacionamento entre patrão e empregado, acaba que um explode, discute e vai embora. Quantas pessoas perdem o seu emprego porque não tem sabedoria? Pessoas que falam assim, não, eu não sou obrigado a ouvir isso, do meu jeito, eu nasci assim, como que diz aquele ditado, eu nasci assim e vou morrer assim, mas isso não é verdade. E se nós queremos ter essa paz de Deus e superar a dificuldade, o caminho não tem outro se não for da oração. O caminho não tem outro se não for do entendimento. E o caminho não tem outro se não for do silêncio. A Bíblia diz, olha, eu marquei tanta coisa aqui e o Espírito Santo sempre puxando. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, mas há tempo de falar e há tempo de ficar com a boca fechada. Então, muitas vezes, mas Deus me deu autoridade. Olha onde eu estou entrando. Deus me deu autoridade para eu falar, então eu não aceito, eu vou falar. Tudo bem, mas a autoridade de Deus ela é constituída de sabedoria e tempo oportuno. Como é que eu vou lá brigar por causa de uma religião? Como é que eu vou lá brigar por causa de um trabalho? Como que eu vou brigar com o marido por causa de uma situação que aconteceu? Não é dessa maneira que nós vamos ganhar o povo de Deus. O reino de Deus não subsiste mediante confusão, discussão. E o povo está brigando por posse, está brigando por causa de casamento, está brigando por causa de ministério, está brigando por causa de filhos. Não! Ou então estamos brigando com os filhos, porque os filhos estão crescendo e eles estão querendo tomar posse já da idade que eles têm. Aí eu, sendo uma mãe ou sendo um pai, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para falar, sabedoria para conversar. E tem momento
que não é para falar nada. Tem momento que é para a gente ficar em silêncio, não é emburrado, não é emburrada, né? Não vou falar com fulano mais, não vou mais, não é isso. Agora, existe um trabalhar de Deus também em nossas vidas. Se o Espírito Santo não trabalhar no nosso caráter, não trabalhar na nossa vida, não trabalhar na maneira de pensar, na maneira de agir, ora, aquilo que eu não quero para o meu próximo de ruim, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, né? Como vou desejar o mal? Mas aí vem a raiva de certas situações que acontecem, a inquietação, a injustiça. Poxa, pastora, eu estou sendo injustiçada lá no meu trabalho, eu estou sendo injustiçada no meu casamento, eu fiz tanto por esse homem e esse homem não faz nada por mim. Mas vem cá, quando nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor Jesus, nós não estamos servindo uma placa de igreja, não estamos servindo uma religião. Nós tomamos uma decisão de acreditar que a palavra de Deus é a nossa bússola e que o Senhor, através da oração e da busca, Ele vai trabalhar em nós. Ninguém trabalha para o Senhor se Ele não trabalhar em nós primeiro. Escuta, tem muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas querendo ir lá para fora, abrir igrejas, viajar, ir para a missão, mas não deixou Deus trabalhar nele. E nesse percorrer, não deixa Deus trabalhar. Olha, Deus diz nessa tarde, deixa Deus trabalhar na sua vida. Mas lá na minha casa todo mundo grita, todo mundo briga, eu não falo nada. Mas quando eu falo, eu sou a ruim. Ora, não é que nós vamos ficar totalmente, como que eu vou dizer uma palavra, ficar totalmente calado, ficar totalmente preso, uma prisão espiritual. Não, não é isso. Quando nós entendemos então que é uma prisão espiritual, se nós não conseguimos sair da prisão espiritual, nós vamos pedir o quê? Em oração, que o Senhor nos tire daquela prisão espiritual. Ei, escuta, tem pessoa que está presa no mundo espiritual ou está presa, ligada em certas situações e não consegue romper. Se você acha que não consegue romper, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entrar numa comunhão perfeita com Deus, entrar numa comunhão em oração. Não desejando mal para fulano, para Beltrano, mas pedindo ao Senhor como que você vai ter que resolver aquela situação. Tem pessoas que falam sempre, eu não consigo sair desse relacionamento, mas esse relacionamento não está mais dando certo. Ora, acontece que o Senhor deixou as escrituras para você ficar numa prisão espiritual? Não. O Senhor, Ele trouxe liberdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é essa verdade para você? O que é essa verdade desde quando você conheceu o Senhor Jesus? Desde quando você teve uma intimidade com Deus? Desde quando você viu o primeiro milagre na sua vida? Então nós temos que entender que nós temos que às vezes falar não para as pessoas. Muitas vezes temos que nos calar, tão somente orar, pedindo a sabedoria do Eterno, pedindo ao Senhor que nos alimente da palavra dele e não fazer nenhum tipo de negócio. Olha, nós estamos nas 10 promessas de Deus, o Espírito Santo está me puxando para o outro lado.
Não faça nenhum tipo de negócio angustiado, aflito, nenhum tipo de negócio material, nenhum enlace matrimonial ou desenlace. Não faça nada quando você estiver angustiado, quando você estiver angustiada, quando você estiver aflita. Mas se você tem certeza, se você já orou, se você já buscou, e se você tem dentro de você que aquilo que está acontecendo está te fazendo mal, ou você precisa se afastar, ou você precisa sair, ou você precisa romper a sociedade, romper o casamento, romper as relações, romper em situações, porque, gente, tem pessoa que fala assim, não, agora eu tô nessa situação e eu fui lá, conversei com o irmão, com o pastor, com o meu pai, com a família, eu tenho que ficar preso aqui. Deus não quer ninguém angustiado, não. Deus não quer ninguém oprimido. A opressão não vem de Deus, a opressão é diabólica. E quando a opressão não é diabólica, ela está dentro do quê? Da nossa mente, a saúde mental. E muitas vezes a gente precisa passar bastante coisa na nossa vida para depois a gente pregar uma palavra dessa. Você sabe disso? Quando eu era mais jovem, eu tinha pouco entendimento. Eu era uma pregadora da palavra de Deus, mas eu tinha pouco entendimento para resolver as situações da minha vida. Como que nós vamos se nós não temos paz com Deus? Como que nós vamos para olhar para frente se nós não temos, uma participação ativa? Ora, nós vamos desagradar certas pessoas. Muitas vezes, como diz o meu pai, estive lá nesse feriado, Deus promoveu ali, estive com minhas filhas, com a minha madrasta, com meu pai, agradeço pelas orações, ele já está bem melhor, graças a Deus, e nós conversando, o que acontece? O Senhor, Ele permite certas situações da nossa vida também, sabe para quê? Para nós começar a enxergar, porque muitas vezes nós estamos cego espiritual, surdo espiritual, quando não emocional. Uma pessoa que está com as suas emoções abaladas, Vamos falar um pouquinho aqui, como terapeuta. As pessoas que estão com as suas emoções abaladas, as pessoas que estão oprimidas, elas não têm condições de resolver nada. Elas não têm condição de tomar uma decisão. E ela está ali precisando daquela decisão. Não é verdade? Então nós temos que entender que jamais Deus vai deixar de interagir com você ou de se interessar por cada parte da sua vida. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas eu pequei. Nós somos pecadores, nós pecamos toda hora e todo momento, todo momento, se nós pedimos ao Senhor que Ele nos limpe a nossa veste, que Ele perdoe os nossos pecados, Ele está ali com as mãos estendidas, porque Ele não é o homem, como diz aquele versículo que está lá em Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas olha, gente, a opressão, ela tem sido tão grande no meio do povo de Deus, no meio das pessoas lá fora, quando não as pessoas que estão em outros lugares, a opressão é tão forte que as pessoas não conseguem fazer nada. Que as pessoas não, elas estão esperando às vezes uma palavra, e às vezes acontece delas chegarem na igreja e ter um abate tão grande de uma coisa que foi falada. Então, tudo começa, a obra começa com a gente. Por que eu vou chegar para o meu irmão, para a minha irmã, e vou abater, e vou humilhar, e vou dizer, Por isso que meu pai sempre fala, olha, quer fazer um negócio? Não conta para ninguém. Ora, porque o adversário, ele usa pessoas. E quando às vezes não é nem o adversário, às vezes é a pessoa mesmo. Pela experiência, às vezes a pessoa fala assim,
esse negócio não vai dar certo para você. A última palavra sempre vem do Senhor. Mas nós temos que entender também uma coisa. O Senhor, lá em Salmo 91:10, ele tem uma proteção para nós. Ele diz assim: nenhum mal o atingirá, né? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Tá aqui eu não gosto de falar essa palavra, assim, essa palavrinha ali, tá? Mas, embora haja desafios, lutas, Deus, ele nos protege da maldade. Então, aquele que crê no Senhor tem proteção. Aquele que crê no Senhor, nenhum mal te sucederá. Mas eu pergunto para você, como é que está a sua mente? Ela está cheia do quê? Da palavra do Senhor, da virtude do Espírito Santo, da paz com Deus? Ou eu estou pronto para atirar a primeira flecha em alguém? Eu estou pronto para chegar em casa para destilar o veneno que está na minha própria língua, porque eu estou magoado, porque eu estou entristecido, porque eu estou me sentindo, como que diz a pessoa que tem aquela, não o preconceito, mas a pessoa, ela sente complexo de inferioridade, isso mesmo. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, até para você conversar com a pessoa é complicado. Ah, mas e aí, o que faz? Ou Deus liberta, ou Deus cura, ou a pessoa vai sendo tratada com as situações e ela vai entendendo. E nós, do outro lado, como que nós lidamos com essas situações? Porque não adianta viver com essa palavra na mão, viver indo para a igreja, dobrar o joelho, jejuar, buscar e na hora de resolver o assunto faz tudo errado. Comete os erros. E outra coisa, quando eu falo cometer os erros, diz a palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Gente, discernimento, sabedoria, não é só para quem é crente, não. Discernimento e sabedoria nós temos que pedir todos os dias para Deus, porque diz a palavra que é Ele que nos dá. Mas nós temos que entender e saber o que a gente vai fazer com aquela sabedoria e com aquele discernimento. Porque não imputa o mal sobre o nosso próximo só porque nós estamos agarrados a essa palavra e a essas promessas para a nossa vida. Então, busque discernimento e sabedoria para você agir no meio da sua família. Sim, muitas vezes nós temos que falar: não quero, não posso, não vou. Ah, o fulano, minha mãe, meu pai, meu irmão, o irmão da igreja, no trabalho, vai ficar com raiva de mim. Se verdadeiramente, diante de Deus, diante do Espírito Santo, com aquela situação que está ocorrendo, tem que dizer não, tem que dizer que acabou, tem que dizer não, tem que dizer que acabou. Por que não? Aí você entra numa prisão espiritual. Aí você entra numa opressão. Você sabia disso? Ai, meu Deus, eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, mas eu vivo oprimido. Eu vivo depressiva. Eu vivo angustiada. É porque você tem coisa dentro de você que precisa falar e às vezes chega a hora e você não quer falar. Porque tem duas situações.
Tem aquela pessoa que gosta de falar e destilar todo aquele fel no meio do relacionamento, no meio dos negócios, no trabalho, em todas as situações. E tem aquela pessoa que ela se tranca por dentro, né? Ela se tranca por dentro, mas aquilo vai matando ela. Aquilo vai deixando a pessoa doente, né? Aí vai acontecendo da pessoa falar assim: tô com dor de estômago, tô com dor de cabeça, não consigo dormir, tá me dando insônia. Por que que acontece isso? Porque a pessoa já tá pesada por dentro. Tem muita coisa que ela precisa colocar para fora. Mas nós temos que entender que cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. É igual uma mãe que queria fazer terapia e ela queria acompanhar o filho, mas também fazer terapia junto. Eu falei, não, cada situação você pode acompanhar o seu filho, que é um caso específico, mas cada caso é um caso. Você não pode fazer terapia com ele, atender duas pessoas, porque as pessoas são individuais. Cada uma tem aquele tipo de problema que precisa ser resolvido. Mas continuando nas promessas de Deus. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, amados, Deus quer abençoar os nossos planos. Ele nos oferece muito mais do que os bens materiais. Lembre-se, ser próspero é ter uma vida abundante, mas não significa que você vai ter uma vida plena, porque só a prosperidade material não resolve. Eu acho incrível pessoas ainda que pensam e falam assim: fulano não tem bens material, está desempregado, está isso, aquilo. Será que ele está no pecado? Por que será que Deus não abençoa? Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor tem planos de fazer prosperar. É a palavra de Deus. Plano de dar esperança, futuro para nossas vidas. Mas acontece que Deus também quer de nós, não só que nós venhamos ser uma árvore frutífera em bens materiais. Porque os bens materiais, eles vêm e vão. Eles terminam, começa de novo. Mas aquela prosperidade de uma vida plena, com paz, com a paz de Deus, com a paz do Senhor, isso é muito importante. Olha, tem uma pessoa que veio falar comigo e disse assim para mim: eu estava com uma situação muito boa até que resolvi fazer uma sociedade com um parente. E depois que eu fui fazer a sociedade com um parente, a minha vida foi caindo, a minha vida foi acontecendo de eu perder o que eu tinha. Mas será que você orou? Eu perguntei. Para fazer essa sociedade? Você sabia que tudo nós temos que orar? E se você não sabe, mas eu não sou crente, então eu não faço a oração dos crentes. Não existe isso. Orar é falar com Deus. Não faça nada, não faça sociedade, não mude de cidade, não muda de casa, não dê uma ordem para o seu filho se você não sabe o que está acontecendo. Você precisa falar com Deus, que às vezes o seu plano para o seu filho é uma coisa, e às vezes o plano de Deus é bem maior, é bem melhor. E não significa também, gente, que uma pessoa que está vivendo numa prosperidade material, ela está em paz consigo mesma.
Vida plena com Deus não é somente o dinheiro. Vida plena com Deus é verdadeiramente colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormir e dizer: graças a Deus, vencemos mais um dia. Falando em vencendo mais um dia, como nós estamos falando da promessa de Deus, vamos falar do coração novo, que está lá em Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Deus, ele quer renovar a nossa mente. Renovando a nossa mente, dando um novo coração. Um coração livre de mágoas, um coração livre de amargura, um coração livre de maldade. E para nós termos um coração amável, moldável, obediente, para nós encontrarmos então a nossa felicidade, eu vou voltar aqui de novo. Olha, tem tantas mulheres ou homens que querem encontrar um relacionamento e quer ser feliz. É vontade de Deus? Claro que é. Mas eu pergunto para você, será que uma pessoa amargurada, entristecida, angustiada, ela vai encontrar um relacionamento? Pode encontrar. Mas ela vai ser feliz? Não. Porque se você não for feliz com você mesmo, se você não ter paz com você mesmo, você não vai conseguir ser feliz com outra pessoa. Tem muitas pessoas que querem casar. Tem muitas pessoas que já casaram e divorciaram. Tem outras pessoas que querem casar novamente. Tá valendo? Tá valendo, graças a Deus. Mas eu quero dizer para você, você tem que saber e entender como é o seu aspecto. Aqui em Ezequiel 36, 26, o Senhor está dando um coração novo para nós. Mas eu quero dizer, quando tratar-se de relacionamento, é como se fosse uma sociedade dentro de casa. Essa que é a verdade. Relacionamento com Deus, ele fala muito quando vai ter relacionamento com o próximo. O próximo pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser uma pessoa que foi morar com você na sua casa, um amigo, uma amiga. Agora, se você já conhece o resultado que vai dar lá na frente, ou se você está vendo que a situação não está dando certo, então é melhor parar por ali. É melhor não resolver. Ah, não, mas ele já me conhece, ele é calmo e eu não sou calma, mas ele vai me aguentar. Ele sabe que ele tem que ficar quieto. Não existe isso, não. Falando novamente em sociedade e nas promessas de Deus, lá no Salmo 89, 34, a Valda chegou aí. Missionária Valda Costa, um abraço, quanto tempo a gente não se vê, beijo grande para você também, Valda. Também a Fátima lá de Portugal, seja bem-vinda, a Rosimeire, né? A Midiane lá do Acre, e aí Midiane, como é que tá? Né? O irmão Jairo também, o irmão Lúcio, seja bem-vindo, a Jamile, né? Nunca deixa de ser cunhada, né, Jamile? Abraço para os meus sobrinhos. Vai vendo aí, tá? Qualquer coisa vocês mandam aí, escrevem. Salmo 89, 34. O Senhor diz assim: olha como ele é fiel para cumprir a promessa dele. Não violarei a minha aliança. Opa, aliança do casamento. Não. Aliança com o Senhor. Ele fez uma promessa. Nós quebramos a nossa aliança todo tempo. Ele diz assim para nós, é uma promessa. Oi, meu amor, quanto tempo? É verdade, tudo bem? Ele diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Quem falou isso para nós? Foi o Senhor, foi Ele.
Tá aqui, ó, é a palavra, Salmo 89, 34. Agora a gente viola a aliança com Deus várias vezes. Muitas vezes a gente quer modificar a promessa nos nossos lábios, é verdade. A gente pega, faz um plano, Deus, ele completa a obra, fala que vai dar certo, que ele é conosco. Quando está na metade do caminho, a gente volta. Ou então, quando está na metade do caminho, a gente já não quer mais aquele negócio, a gente já quer outro, né? Ser humano é difícil, né? Então o Senhor, ele cumpre as promessas dele. Ele continua cumprindo. Mas, pastora, como diz aqui a pessoa, eu me separei e agora a promessa de Deus deixa de cumprir na minha vida? Eu abandonei os meus filhos. Gente, a promessa de Deus, ela sempre se cumprirá. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Aquilo que ele prometeu na sua vida será cumprido, porque a palavra dele não muda. Nós mudamos. Quem convive conosco também muda. Os filhos crescem e fica diferente. Lá no nosso trabalho, uma hora tá bom, outra hora tá difícil. São os desafios que nós temos que ultrapassar. Agora, continuando sobre as promessas, Deus vem ao nosso encontro, mas Ele quer a gente numa prisão espiritual, numa prisão material? Será que Deus quer uma pessoa angustiada, desesperada? Não. Quando eu era mais nova, eu pensava assim, não, agora eu tenho que ficar aqui quietinha, não posso falar nada. Não é assim. Mas tudo a gente está falando dentro das promessas de Deus e pedindo sempre a sabedoria. Vamos ler o que está em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33. Quem que está aí pensando na situação difícil financeira? Como está difícil, né, irmão? Como está difícil, até para quem trabalha, né? A renda às vezes não dá. Como que a gente vai se preocupar? Tem aqui uma promessa para nós. A promessa de Deus. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Portanto, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Agora, peraí, vamos entrar num assunto bem polêmico. Eu vou parar de trabalhar porque eu sou missionária, vou sentar aqui. Gente, já preguei várias vezes sobre portas abertas, fiz até campanha, né? Várias vezes. Quando a porta abre, entra por ela. Essa porta não foi de Deus. Então, o que é? É Deus que abre a porta, entra por ela, luta com os desafios que existem e sempre vencendo em Cristo Jesus. E aí busca o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Poxa, minha igreja está tão longe, eu não posso ir, posso uma vez na semana. Glória a Deus! Você é a igreja do Senhor. A sua casa tem que ser o templo do Espírito Santo. A sua casa espiritual e a sua casa diária. Como que está aí dentro da sua casa? Está tendo muita discussão? Ah, mas eu vivo sozinha, pastora. Ando numa solidão, numa tristeza. Vai, busca os hinos da harpa, vai ouvir um hino, vai ler uma palavra, vai conversar com Deus. Está lavando uma louça, conversa com o Senhor. O irmão está trabalhando, está dirigindo o carro, conversa com o Senhor. Larga um pouco o telefone, fica um pouco offline, sai do Facebook, sai do WhatsApp, sai do Instagram, né? Vai buscar o Senhor, vai conversar, vai agradar a Deus, vai se dedicar, né? Agora, se o Senhor chamou você
Teve uma época que o Senhor me chamou 100% para a obra de Deus. 100% para a obra de Deus. A porta fechou e não abri a porta de trabalho, porta material. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada, porque Ele é fiel, não é verdade? Agora, acontece que Deus tem prosperidade, promessas, a virtude, a comunhão, a alegria, a sabedoria, o discernimento, mas nós temos que criar uma situação para Deus trabalhar na nossa mente. Pessoas estão doentes mentalmente, espiritualmente, né? A pessoa ali já está tão massacrada que a outra vem com a palavra e fala, olha, é isso, e não sei o que a candeia do corpo. Gente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então, o Senhor, Ele também tem promessa de dar um coração novo, Ele não viola a aliança dEle, Ele traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e um dia de cada vez. Quando nós aprendermos a viver um dia de cada vez, então nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Ah, mas a senhora é desse jeito. Não, eu também tenho as minhas angústias. Eu sou ansiosa por natureza. Tenho trabalhado isso em mim. Preocupada, principalmente depois que os filhos crescem, né? As minhas já estão moça, grande. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você mais uma vez, Deus está preocupado com você, tá bom? Deus cuida de você, tá? Deus está olhando para você. Quando ninguém quer conversar, quando ninguém quer falar. Olha aí, a Fátima, né? Nós temos acompanhado o resultado dela. A Fátima, ela mora em Portugal. Faz um ano que eu tive um AVC hemorrágico. Deus não só me livrou da morte, como me tem sustentado, glória a Deus, né? Testemunho lindo e maravilhoso. Nós temos que aceitar o propósito de Deus, né, Fátima? Tem pessoas que têm medo da morte. Eu tive muito medo da morte. Depois de alguns acontecimentos e depois de algumas coisas que aconteceu, eu não tenho mais medo da morte. Medo realmente. Eu não tenho mais medo da morte. Por quê? Não consigo explicar. Eu não tenho mais medo da morte. Eu me preocupo com quem vai ficar. E então eu sempre oro assim, Senhor, se chegou a hora, olha, não tem esse negócio se a pessoa está doente, se a pessoa está nova, se a pessoa está velha, para Deus levar. Quando chega a hora, Deus é Ele que traz, é Ele que leva o poder. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na mão do Senhor. Você que está preocupado com alguém que está enfermo, você que está preocupado com alguma situação, não se preocupa. Entrega na mão de Deus. Deus vai cuidar de você. E se chegou a hora também de Deus me levar, Deus vai cuidar das minhas filhas, não é verdade? Então eu sempre me preocupo com as minhas filhas. Às vezes eu falo assim, Senhor, se chegou a hora do Senhor me levar, o Senhor me leva. Mas que o Senhor guarda minhas filhas, né? Principalmente quando são mulheres, não é verdade? Porque a gente se preocupa muito, né? As minhas filhas ainda não se casaram, mas a gente se preocupa bastante. Oi, Elzeni, um beijo grande para você, minha querida. Saudade de você. Como está? Então, nós às vezes queremos uma pregação impactante, né? Mas a autoridade de Deus é aquela pregação impactante. Não é verdade. Nós sempre erramos quando falamos alguma coisa, né? É verdade, Fátima. Ninguém vai entender a dor do próximo se não passar pela dor primeiro.
É verdade, Deus tem os seus mistérios. A autoridade de Deus não tem nada a ver com gritar, com falar, com poder, né? Deus batiza com o Espírito Santo quando Ele quer, Deus levanta a pessoa quando Ele quer e Deus faz como Ele quer. Regiane Mota, ô Regiane, boa tarde para você, saudade das minhas lives. Eu também tô com Você sabia que eu mesmo assisto minhas lives depois? Eu também tenho saudade das minhas lives. Você sabe que tem dia que eu tenho vontade de vir aqui, eu não tenho força para vir, irmãos. E às vezes eu peço a Deus. Tem até uma pessoa que falou para mim assim: olha, Deus está falando para você ir para as lives, Deus está falando para você ir para as lives. Às vezes eu perco a força de vir. Mas eu sei que vocês, eu já peço oração hoje, né? Orem por mim, apresente eu em oração, porque eu preciso voltar para as lives, para glorificar o nome do Senhor, né, Regiane? Glorificar o nome do Senhor, porque é só Ele. Porque se eu contar os milagres que Deus já fez na minha vida, desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, acho que vai ser igual a vocês. Nós vamos passar 3 dias falando e a gente não vai parar de tanto milagre, não é verdade? Milagres, livramentos. Quando não diz se conformar. Por que a palavra se conformar? Porque às vezes a gente existe coisas que acontecem com a gente, que foi permissão de Deus, que a gente não quer se conformar, né? Quando é a passagem de uma pessoa, a morte de uma pessoa, quando é uma separação, quando é um desemprego, quando é uma humilhação, não é verdade? Que é difícil, não é difícil ser humilhado? É difícil a gente ficar de boquinha fechada, né, para manter os humilhados serão exaltados. Agora, olha, o Espírito Santo está me puxando de novo. Eu preparei todo um papelzinho aqui, o Espírito Santo me puxando de novo. Nós sabemos que temos mulheres de Deus aqui abençoadas. Compartilhe essa live para outros lugares. Eu quero falar de uma coisa muito séria. Muito séria. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. E quando a gente fala isso, às vezes a gente pensa que para honrar pai e mãe é só quando nós... Olha aí, a Sol entrou. Ei, Sol, quanto tempo, saudade de você. Um abraço. Honrar pai e mãe... Eita, que eu lembrei da Sol agora, hein, Sol? A sua mãezinha. Não é só quando a gente tem idade de jovem, não. Aleluia. Você sabia que tem muito pai idoso chorando? Que tem muita mãe idosa chorando? Porque o filho não tem paciência? Ah, eu já tô casado, já tenho meus filhos, então deixarei como é que é? Deixará pai, mãe, né? E unir-se-á numa carne. Agora eu não vou mais honrar pai e mãe. Deus tem falado que tem cobrado de pessoas essas coisas. Mas como que é isso, cobrança de Deus? Sabe como cobrança? Saudade, Sol. Dá um abraço em todo mundo. Você tá lá ainda naquele trabalho? Manda um abraço para todo mundo naquele lugar. Lá no governo. Olha, muitas vezes, ainda que a gente vê que o pai está falando uma coisa, a mãe está falando uma coisa, às vezes não é, às vezes o entendimento deles é diferente. Não adianta querer bater de frente, falar coisa, não adianta. Querido, querida, compartilhe essa live, por favor. Isso é muito forte. Olha, tem pai chorando, tem mãe chorando e tem filhos que não estão mais visitando seu pai e sua mãe depois que casou. E tem filhos que teve os netos e não deixa levar os netos na casa do vô e da avó. Deus vai cobrar isso. Lacandarabia surimi cantaramanaia. Deus está falando aqui nessa tarde. Honrai pai e mãe. Aí tem o irmão que casou
Não deixa a esposa ir na casa da sua mãe. Meu filho, você tem que honrar sua sogra como sua mãe. Mas ela é difícil, eu não bato bem assim com ela ou com ele. Deus não quer isso. E tudo começa com o quê? Começa com a placa da igreja? Começa com a igreja? Começa com a religião que você tem? Não me interessa qual a religião que você tem. A palavra de Deus, ela não mente. Mas começa a obra com quem? O que eu falei agora há pouco? É meu pai que fala isso. Ninguém pode fazer uma obra para Deus se Deus primeiro não fazer a obra nele. Então não adianta eu querer ir pregar a palavra, não adianta eu querer ir lá falar uma coisa, falar outra, ou então dar um conselho, né? Vamos falar o conselho agora. Eu vou dar um conselho para uma amiga, se nem eu não estou querendo receber um conselho. Então nós temos que olhar pelo nosso papai. Eu também perdi a minha mamãe, mas eu tenho a minha madrasta, que é uma mãe para mim, né? Maravilhosa. Nós temos que entender que não é da nossa maneira, é da maneira do Senhor. Aí a gente quer bênção de Deus. Não é que Deus vai nos castigar, gente. Olha aí, tem gente que fala, olha aí o castigo de Deus, tá vendo? Olha lá o fulano. Não é castigo de Deus, não é isso. É porque a justiça de Deus, ela é para todos. Assim como diz lá no livro de Eclesiastes, que o sol é para todos, a chuva é para todos. Tem pessoa que fala assim, olha o Espírito Santo puxando de novo aqui, Valda, presta atenção. Todo mundo arruma emprego, até quem não é crente. Eu sou crente daquele de carteirinha, não arruma emprego. Eu também falei isso muitos anos atrás. Tudo, quando nós entramos na dependência de Deus, quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, aí já não funciona mais como a gente quer. Aí a gente fala assim, eu vou dar uma voltinha. Eu vou dar uma voltinha ali para depois eu vir buscar Jesus. Nessa voltinha que você vai dar, você pode estar perdendo uma promessa de Deus para sua vida. Mas o Senhor não vai te agarrar pelos cabelos. Entrou aí o meu amigo Pinheiro. Um abraço, Pinheiro, para você. Ele sempre está lá curtindo, né, as minhas movimentações aqui nesse Facebook Ana Redana Psicanalista. Falando nisso, depois vocês vão lá no TikTok, Vaz nas Mondoleiro, né? Tá o Zino lá, mas eu vou lá levar a palavra também por esses dias, se Deus quiser. E estamos trabalhando com um projeto, mas estamos pedindo aí uma direção de Deus. Deus já movimentou muito a gente sobre isso, né? Uma coisa que deixa a gente bastante preocupada é não fazer o que Deus quer e fazer o que a gente está querendo. Então eu peço sempre muito a direção de Deus. Então o que acontece? Aí a pessoa envelhece, né? A pessoa tem aí o seu... Se meu pai ver, ele vai ficar bem olhando essa live. Tem aí os seus 53 anos, pensa que manda na vida. Já não obedece pai, já não quer ouvir mais o pai falar, a mãe falar. Agora eu sou dona, eu tenho emprego, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, a senhora não manda em mim. Chegou a missionária Marise aí também. Marisa, um abraço para os filhos. Beijo para vocês, para a família abençoada. Missionária que eu conheço muitos anos aí. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Então, o que acontece? Deus se preocupa todo o tempo com você. Nesse momento que a gente está conversando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus está preocupado com você. Deus está preocupado comigo. Mas tem hora que nós não deixamos Deus trabalhar. Quando você não deixa Deus trabalhar na sua vida, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, ela fica tudo o quê? De ponta cabeça. Começa a dar tudo errado. Não flui.
Aí a pessoa perde a paz, ela não tem uma vida plena, ela fica buscando, ela fica procurando. Aí vem a doença da compulsão, né? Mônica, um beijo para você, Mônica. Deus abençoe você aí na cidade que você está morando. Um grande abraço. Então, quando você quer tomar o comando da sua vida, quando você quer puxar para um lado a corda, então, eu confio em Deus, vou deixar tudo para Ele fazer. Errado. Eu confio em Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Errado. Então tá tudo errado. Então nós estamos falando aqui, quem chegou agora, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus, ouçam os conselhos de Deus. Nós estamos falando sobre 10 promessas de Deus para a sua vida, mas sabemos que, segundo os estudiosos da teologia, a palavra de Deus tem mais de 88 mil promessas de vida. Agora me diga uma coisa, por que essas 88 mil promessas de vida não acontecem na minha vida? Porque eu não tenho fé, porque eu me desvio da verdade, porque eu quero seguir o conselho do amigo e não o conselho da palavra, porque eu quero fazer do meu jeito. Aí eu quero entrar num relacionamento. Aí eu caso a primeira vez, não deu certo. Eu caso a segunda, não deu certo. Eu caso a terceira, não dá certo. Será que está acontecendo alguma coisa comigo ou com a pessoa que casou comigo? Aí eu chego lá na minha família, não dá certo. Será que eu não preciso mais honrar pai e mãe porque eu tenho 50 anos? Será que eu tenho que deixá-los de lado? Olha o Espírito Santo puxando a orelha de novo. Filhos, visitai os seus pais enquanto estão vivos. Aí o filho tem o emprego, tem o trabalho, tem a esposa, tem a casa, foi abençoado grandemente. Olha, não precisa ser religioso e ter uma igreja para falar que está orando por um filho. Qual é a mãe que não ora pelo seu filho? Olha, eu tenho várias amigas aqui, que eu conheço há muitos anos, que os filhos delas estão na bênção porque essas mães oraram. Então nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. E vamos falar agora dos filhos. Nós temos que honrar os nossos filhos. Tem pessoa que gosta de humilhar o filho, né? De humilhar o filho por causa de dinheiro. Eu já vou falar, Deus está mandando, eu vou falar. De humilhar o filho porque o filho não conseguiu alcançar plenamente algo que a mãe tinha um sonho para ele. Isso acontece, gente. Isso acontece. Nós temos que saber amar o próximo como a ti mesmo, e nós temos que entender que aquilo que é impactante na nossa vida, aquilo que faz mal para a nossa vida, faz mal para os nossos filhos também. Então nós não podemos viver na prisão espiritual, na prisão emocional. Olha, vamos falar de novo aqui. Tem pessoas vivendo relacionamento que já era para você sair há muito tempo. Que tipo de relacionamento? Não é só relacionamento de namorado com namorada, é casamento, não. Amizades. Se não está fluindo, tem que se afastar, porque fica doente. E se o doente for eu? E se a pessoa tóxica for a minha pessoa? E se a pessoa que fala demais sou eu? Então, eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim e eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida. Coisas que aconteceram comigo, coisas que ocorreram comigo, coisas que eu devo continuar fazendo ou não fazendo. São decisões. A vida é feita de decisões. A vida, ela tem mensagem de fé para quem crê em Deus, esperança. Cada um professa a sua fé.
Mas, quando temos esperança na mensagem de Cristo e sabemos que pode nos ajudar, nós vamos compartilhar, mas nós vamos viver aquela palavra. Tem pessoas que estão com a sua conta bancária lotada. Tem pessoas que têm bens materiais para usufruir por muito tempo, mas ela não tem paz, ela não tem uma vida plena, ela vive angustiada, vive depressiva, vive entristecida, vive aflita. Se vocês conhecem outro caminho, escreve aí para mim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. De tudo eu conheci um pouco, mas só na palavra de Deus eu encontrei conforto. Ah, mas agora então você tem uma vida plena? Busco sempre isso, a plenitude, a paz com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que teremos momentos de angústia, momentos de aflição, seremos perseguidos, mas para isso temos que pedir sempre para Deus a sua sabedoria, o seu entendimento. Eu acho que eu passei de 1 hora aqui, porque terminou a música. Então eu quero dizer nessa tarde, para todos que estão aqui, você está num período de buscar um tempo maior com Deus. Quem sabe é alguma coisa que ninguém está sabendo, nem a sua família. É algo particular seu que você não quer contar para ninguém. Não tem problema. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto, como é que diz a palavra? Entra no seu quarto, fecha a porta. Se não puder dobrar o joelho, senta na cama e começa a conversar com Deus. Começa a conversar com Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. E Maria Madalena foram ao encontro, mas acharam apenas o anjo que disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, eu não sei quando nós vamos nos encontrar novamente aqui nessa live, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele pode te libertar. Busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus para tomar um medicamento. Busque a direção de Deus para ir a um médico. Busque a direção de Deus para tomar uma decisão. Busque a direção de Deus até mesmo para pregar a palavra de Deus. Porque às vezes você está numa visão espiritual. Pega isso aí se você conseguir entender. Você está num patamar espiritual aonde a pessoa que está andando com você não está. Então, ao invés de você pedir para a pessoa subir onde você está, desce lá onde a pessoa está. É igual um bebê espiritual. É igual quando a gente tem um bebê que sai da barriga da gente. A gente tem que aprender a ensiná-los a comer, a beber, a falar as primeiras palavrinhas. Mas tem pessoa que ela pensa que porque ela sabe, às vezes você sabe muito, às vezes você já tem bastante experiência do evangelho ou de outro aspecto da sua vida. Mas aí você quer puxar a pessoa que está lá embaixo aqui para cima com você, você não vai conseguir.
vai até às vezes dar uma discussão, vai até às vezes ter uma separação. É igual marido e mulher. O casamento não dá certo por causa disso, porque um quer puxar para um lado, outro puxar para o outro. Ah, mas só eu, mulher, tem que ser a mulher virtuosa. Não, não é isso. É porque tudo começa com a gente. Então, se você não está conseguindo ficar, vamos falar novamente de relacionamento. Se você não está conseguindo ficar nesse relacionamento, Deus não vai castigar você de você sair fora. Se você não consegue conversar com aquela pessoa naquele momento, com um parente, com um amigo, com a família, vai buscar primeiro um pouco a Deus, depois você conversa. Dai honra a quem tem honra. A humildade precede a honra. Então existem coisas que a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? Às vezes o meu pai fala, respeita meus cabelos brancos, né? Mas a gente conhece que tem pessoas de cabelo branco que também não tem sabedoria. Tem mulher que já está de cabelo branco, mas não tem sabedoria. E não é só questão de casamento, não é só questão de relacionamento, porque quando a gente fala em relacionamento, a gente não está falando só de relacionamento pessoal, mas do relacionamento interpessoal, que é trabalho, sociedade, parentes, família, né? Então, nós vamos pedir a Deus que Ele venha nos ensinar a cada dia, a cada momento. Essa palavra, eu falo que eu vejo minhas lives, gente, é porque eu aprendo com Jesus. Eu falo, aonde que é que eu estou errando? Porque todo dia é uma vitória que nós temos de acordar, levantar, mas todo dia também é uma guerra que nós temos que vencer. Não tem nada fácil, né? Não é, como é que fala? Melzinho na chupeta, não. Não tem nada fácil. Mas nós temos que ter uma visão melhorada. E essa visão, tem gente que não gosta de crente, não é verdade? Eu respeito. Mas o que é a palavra crente? A palavra crente é crer. Crer em Deus. Aí você vai lá e enfiar com ela abaixo da pessoa, que a pessoa tem que aceitar Jesus. Que coisa mais feia, né? Cada dia mais estamos perdendo o respeito com as pessoas, porque a primeira coisa que os pais da gente ensinam para nós é o respeito. Nós temos que respeitar as pessoas. Um abraço, Sol. Nós temos que respeitar as pessoas, né? Se você não consegue conversar isso, se você já está, né, sei lá, o teu entendimento é outro, me desculpa, mas olha, nós temos que respeitar, a não ser que você vai cair lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, depois vocês leem, que fala sobre o profeta. Vai lá e fala para a casa rebelde, ou então, se você não falar, eu vou cobrar o sangue da sua mão. Aí o negócio fica estreito, né? Mas até para você falar, você tem que ter sabedoria, né? Porque as pessoas estão perdendo os próprios da família por falta de sabedoria. E você já viu que briga enorme que tá por causa de política, por causa de religião. É porque minha religião é minha, porque, gente, pelo amor de Deus. Gente, compartilhe essa live. Eu já vou terminar, vou orar por vocês. Nós temos que parar com isso. Será que não tem coisas melhor pra gente orar, pra gente conversar, pra gente falar, né? A família se reúne, às vezes é tão difícil, porque tem um de uma cidade, outro de outra cidade. Aí quando vai se reunir, vai falar de coisas que não
vale a pena. Você vai mudar o país, você vai mudar você não vai mudar o país, você vai mudar a pessoa que está do outro lado? Não, muda você mesmo. Então, tem coisas que não adianta, né? Eu quero... eu tenho que ir eu tenho que ir porque senão fica muito extensa e depois quando vocês compartilham, daí a pessoa ela fica achando que tá grande o ensinamento, mas eu volto, tá? Não sei que dia, que hora. Queremos fazer umas campanhas de oração pela live, né? Então eu quero marcar e vou trazer o horário, o dia, vou colocar aqui ou no Facebook Ana Redana Psicanalista, ou então lá no Ana Redana, ou então lá no Projetos Vasos nas Mãos do Oleiro. E quero agradecer você que ficou comigo aqui até agora e dizer para você, não perca a esperança, não perca a sua virtude que você já tem. Eu conheço mulheres aqui que entraram comigo, mulheres virtuosas, maravilhosas, mulheres que considero bastante. Aliás, né, eu tenho amor. Daqui a pouco eu vou começar a chorar só, se você falar desse jeito. E eu quero dizer para vocês que a comunhão perfeita com Deus é isso. Viu? A comunhão perfeita com Deus é a gente estar em comunhão perfeita com o povo de Deus. É a gente estar em comunhão perfeita com as pessoas, né? E nessa tarde eu quero dizer para vocês que eu sou grata a Deus pela minha vida, pela vida das minhas filhas, pela minha família. Sou grata a Deus pela vida de vocês. Por onde eu andar e onde eu estiver, sempre estou orando, sempre estou buscando o Senhor e sempre estou lembrando, né? Cada dia é um dia, cada etapa é uma etapa, ciclos se abrem, outros se fecham, outros se abrem novamente. E dizer para vocês que não tem outra maneira de vencer os nossos desafios se não for pela oração. A oração é a chave da vitória. A oração é o caminho que nos conduz a Deus. A oração é o caminho verdadeiro que vai trazer para nós o discernimento daquilo que eu não consigo entender. E vai aqui você que posteriormente assistir essa live, se você ainda não conhece o nome de Jesus Cristo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, você leia a palavra de Deus, leia o livro de Romanos, capítulo 9, leia o capítulo 10, venha para Cristo Jesus. Jesus te ama, tem um plano na sua vida, quer te libertar. Deus não quer ver ninguém triste. E eu quero dizer para você mais uma coisa. Aconteça o que acontecer, o Senhor nunca vai te abandonar. Ah, pastora, mas eu não consigo retornar para Cristo, eu não consigo ir para a igreja. Na sua casa, faça dela uma igreja. No seu quarto, faça do seu quarto um templo. Ore a Deus, fale com Ele e as demais coisas vão ser acrescentadas. Um abraço para vocês. Você está no Salmo 40, né, Valda? Algumas coisas eu também estou no Salmo 40. Eu estou no Salmo 23, no Salmo 40. Eu ando pelo 91 ultimamente também. Queridas, queridos, um grande abraço. Quero orar por vocês agora, onde você estiver. Mais uma vez eu digo, compartilhe essa live, compartilhe no WhatsApp de vocês, compartilhe no Facebook,
né, que eu sempre coloco aqui para elas ficarem sempre. Vai lá no meu canal do YouTube, ele está escrito Ana Redana Psicanalista, né? Mas tem lá pregações da palavra de Deus também. E o Senhor, as demais coisas, vai acrescentar na nossa vida. Amém? Então, quem quiser fazer um pedido de oração, pode pedir. Se você quiser mandar uma carta para mim, pode mandar para o anaredana48@gmail.com, Ana com 2N, que a gente responde a cartinha. Se você quiser mandar o pedido de oração, 69984075491, tá? E vai lá também na página Projeto Vaz na Mão do Oleiro, vai lá, curte, para que a gente possa estar continuadamente trabalhando na obra de Deus. Amém? Agora eu vou orar por vocês e dizer: Deus está alcançando você nesse momento. E Ele está entregando a chave da vitória. Sol, não te preocupa. Você tem uma fé, Sol. Pega essa fé e coloca ela para funcionar, que o Senhor ele vai fazer coisa milagrosa aí. Valda, vou orar sim, mas você é um vaso da mão de Deus. Todas as vezes a gente sempre passa por situações no ministério, com pessoas, inveja, perseguição, Valda, mas eu quero dizer para vocês que a gente vence no silêncio. Às vezes, oi Priscila! Eita Priscila, um abraço Priscila, quantos anos, quanto tempo! Beijo grande para você. Tá em Ariquemes ainda? Olha aí, você ficar, vai entrando, né? Compartilha essa live. Um abraço, Priscila. Espero que Deus tenha atendido o desejo do seu coração. Antes de eu orar, eu quero deixar esse versículo aqui para todos vocês. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja seu coração. Deus tem dado muito livramento para você, viu, Valda? Deus tem mostrado isso agora, nesse momento. Está no mesmo lugar? Que bom, minha querida. Um abraço para você. Viu, Valda? Recebe aí, perto da tia Lúcia, né? Que bom. Recebe aí o livramento de Deus para a tua vida, tá? Se ainda não aconteceu, é porque não é. Livramentos e livramentos e livramentos do Senhor. A Fátima, bênção de Deus, né, Fátima? Fátima passou pelo vale da sombra da morte, mas está firme com Jesus lá, né? A Regiane também, mulher de Deus, eu vejo ela ali, né, pregando a palavra também. É tudo mulher de Deus, bênção de Deus. E é assim que Deus quer a gente. Né? Valda, a humildade precede a honra. Então tem tempo de entrar, tem tempo de sair. Isso em tudo. Trabalho, ministério e outras coisas mais. Quando não saber o que fazer, não faça. Ora. Na dúvida, para tudo, vai orar. Vai orar, mas tem que orar com o coração leve, né? Porque se a gente está muito magoada, por que você fica magoada? Eu fico também. Eu também, às vezes eu fico magoada, fico entristecida, né? Aí às vezes eu vou lá, falo, Jesus, eu tô magoada com isso. Jesus fala, por que você tá magoada? Você tá magoada por quê, né? Às vezes eu fico triste, mas depois, Jesus, quando eu venho aqui, o tempo mais gostoso da minha vida é quando eu vou para a igreja pregar a palavra de Deus, quando eu oro pelas pessoas e quando eu estou na live, quando eu estou fazendo a obra de Deus. Agora a gente está dividindo o espaço e o tempo, né?
que é tempo de trabalhar. Então vamos lá, fazendo a nossa parte. Né, Regiane? Dá um glória a Deus aí, Regiane. A Regiane é fogo puro, né? Glória a Deus. Gente, agora eu vou indo. Deixa eu orar por vocês. Coloca a mão no coração. Nesse momento estarei orando em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, papai querido, paizinho amado, abençoa tuas filhas, teus filhos que vieram a essa live. Abençoa também aqueles que vão assistir posteriormente, dando saúde, alegria e libertação para todos. Papaizinho querido, meu Deus amado, aquelas pessoas que tanto tempo eu não vejo, aquelas que eu conheço, que eu não conheço, os de perto, de longe. Visita as famílias, visita as pessoas que estão encarceradas, aprisionadas emocionalmente, espiritualmente. Toda tristeza, toda depressão, toda angústia. Que essa pessoa seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, paizinho amado, abençoa os pastores, as pastoras, os missionários. Abençoa o povo de Deus, os servos de Deus na terra. Abençoa o estado de Rondônia, abençoa a nossa pátria. Abençoa também os outros países. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Visita a mesa do teu povo. Ó Deus, multiplica. Aleluia. Oribalassuri canta remanaia. Multiplica o pão de cada dia na nossa mesa. Quebra toda barreira, toda fofoca, toda mentira, todo engano, todos os laços, toda inveja de Satanás, do inimigo que tenta perseguir, aprisionar, oprimir, cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo mal, pelo poder que é no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Pai, faz uma limpeza nessa casa, entra nessa casa, meu Pai, entra no meio dessa família, Deus, em nome de Jesus, andarabachei de cantaremanaia, completa essa obra, confirma essa benção, leva, Senhor, seu anjo agora nessa casa, meu Pai, completa, Senhor, a sua obra e dá vitória, em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Acabou de entrar aí a minha mãezona, né, a Isabel. Eu já estou encerrando agora a nossa live, mas compartilha. Ô Sol, Deus está entrando na sua casa. Ele está entrando nas casas. Quando eu estava orando, eu vi, mas Sol, essa revelação é para você específica. Deus está entrando na sua casa, entrando com uma providência, tá? Regiane, uma hora vem trazer uma palavra aqui na live comigo, Regiane. Vamos marcar, tá bom? Meu WhatsApp é 69984075491. Você que precisa de oração, você manda fotografia, manda os nomes, que a gente vai estar orando. Você que quer mandar uma cartinha, anaredana48@gmail.com. Recebo muitas cartinhas de longe, de perto, contando a história, não só a área, a paz do Senhor, Eliane, seja bem-vinda, boa tarde. Não só a área espiritual, mas a área emocional também, né? A terapia. As pessoas estão buscando, né, para melhorar. E tem que melhorar não só a parte espiritual, mas a parte emocional, né? Tem que melhorar aqui, né? Ficar bem em todos os aspectos. É como eu disse desde o início, Deus não quer ninguém aprisionado. Se o relacionamento está numa prisão, opa,
Vai orar, vai conversar, vamos resolver essa história, vamos resolver essa situação. Deus não quer ninguém oprimido não, irmãos, tá? Deus quer a pessoa bem. Agora, tem que se apegar cada dia mais com Deus, se apegar cada dia mais com o Espírito Santo, se apegar cada dia mais com a palavra do Senhor, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não funciona. E se você está buscando uma resposta de Deus, nós falamos das 10 promessas de Deus, mas eu deixo para você, a oração é a chave da vitória. Busca em oração. Outra coisa, falei muito sobre honrar pai e mãe aqui, mas agora está vindo o Espírito Santo de novo, missionária Valda, que coisa. Cuidado com profecias, cuidado com revelações. Ai, mas pastora, a senhora falando, Deus usa, tá aqui os dons espirituais, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Ah, eu não consigo ler a palavra. Vai ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Vai pedir para o Senhor iluminar a sua mente. Você sabe que às vezes um conselho de uma pessoa é mais do que uma profecia? Às vezes o conselho de uma pessoa já é uma revelação. E aí a pessoa fica insistindo. Vamos lá na igreja do fulano de tal, vamos lá não sei aonde, vamos lá não sei aonde. E às vezes a resposta está bem na frente, né? E quando não tem a resposta, não tem ainda. Vanilce, paz Senhor, Vanilce, seja bem-vinda. Eu já estou quase saindo. Já orei, mas não tem a resposta? Não tem, gente. Vamos orar. Outra coisa, a vida pessoal é a nossa vida pessoal. Não é com todo mundo que a gente tem que sair dividindo isso. Ai, mas eu preciso conversar. Então, pense com quem você vai conversar, né? Pense com quem você vai falar. Porque, às vezes, a pessoa não está nem preparada para te dar um conselho. Às vezes, depois, a pessoa não é nem por maldade, nem por fofoca. Às vezes, a pessoa fala uma coisa, sai o seu nome, aí você já vai ficar magoada, já vai ficar triste, já vai ficar decepcionada, porque a amizade está cada vez mais difícil. E a comunhão com Deus é uma coisa muito importante, mas que, rapidinho também já quebra a comunhão. Às vezes a gente está numa comunhão tão boa, lá aparece uma situação que não era nem para a gente ter falado. Não era nem para ter falado. Aí essas coisas, aí a pessoa já vai ficar oprimida, vai ficar com raiva, vai ficar triste, né? Então, como eu disse umas 3, 4 vezes, como que eu vou fazer a obra de Deus se eu não deixar Deus fazer a obra em mim primeiro? Então é assim, eu trabalho para Deus, mas eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim. Áreas da minha vida que precisa ser trabalhada, né? Não posso falar eu não aceito, eu não quero. E nem tudo é dinheiro, né? Porque se fosse, né, os ricos estaria tudo em paz. Mas diz a palavra de Deus que quem tem muita riqueza, quando dorme, fica preocupado, né, que vão roubar deles. Então a gente tem que ter, né, pedir a Deus também, porque a ganância, né? Meu Deus, eu não vou sair daqui hoje, Jesus. A ganância não provém de Deus, né, gente? A ganância, ela é um negócio terrível, né? Outra coisa, fulano separou, fulano casou, deixa que eles casem, deixa que eles separem. O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Então, existem coisas que falam assim, foi o inimigo, não foi o inimigo não. É que às vezes a gente quer entrar em assuntos que não é nem para ficar falando, né? E também se resguarde, né? Às vezes até com filho, para a gente falar uma coisa, a gente tem que se resguardar. O filho não vai entender. Às vezes a gente tem que se resguardar para falar alguma coisa. Tem que vigiar, né? Como diz a palavra, vigiar e orar. Vigiar e orar, né? Todo dia, quando a gente acorda, é um novo dia.
mas é uma nova batalha, né? É uma nova vitória, mas a gente tem que continuar. A gente não pode parar no meio do caminho. Se a gente parar no meio do caminho, não vai dar certo. Não é verdade? Então nós temos que pedir para Deus para iluminar os nossos passos, iluminar os nossos caminhos. Falei do preconceito? Falei, né? Tá aí o doutor Adailton, é servo de Deus também, psicanalista, né? Tudo bem, doutor Adailton? Seja bem-vindo, um abraço para o senhor e a sua esposa. Que Deus continue abençoando. Então, é parar um pouco de falar, né? Da vida dos outros e se inscrever no canal de Jesus. Não é isso? Se inscrever no canal de Jesus, gente. Porque às vezes até a própria família, a própria parentela acaba se dividindo. Outra coisa, eu sou crente, minha família é católica, e agora eu vou lá, eu vou fazer dissensão, eu vou brigar, eu vou discutir. Ah, mas a verdade... Não tem isso não, minha querida. Olha, foi Jesus que me chamou, não foi o homem não. Quem que chamou você? Então, cadê a sabedoria? Cadê o entendimento? Olha aí, o doutor Adailton está lá em São Paulo. Muito bom, muito bom. Deus abençoe. Compartilhe essa live, doutor Adailton. Deus abençoe a sua vida. Uma hora vem trazer uma palavra com a gente aqui. Então, a gente não pode fazer... O que a palavra fala? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não é verdade? Orai por todos. Conversar com todo mundo. Que negócio é esse? Que eu virei crente e não converso mais com católico? Não converso mais com espírita? Não converso com Que isso, gente? Por que isso? Aonde é que está escrito isso? Que não é para conversar? Que não é para falar? É claro que existem conceitos, mas eu não vou ficar discutindo. A discussão não vai levar... você vai perder sua salvação. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. A discussão, você vai perder sua salvação porque você discutiu. E nem vai ganhar a alma da outra pessoa. Você vê como é que é? É no amor do Senhor. E tudo na hora do Senhor. Porque não é todo tempo que Deus fala assim, vamos pegar a Bíblia e vamos lá para a rodoviária, pregar a palavra lá. Não é todo tempo que o Senhor fala assim, vai lá para a igreja. Não é. Por isso que tem pessoas que acabam discutindo, entram em confusão. Mas existe meios de resolver isso. Como? Vamos começar por mim. Eu começo aqui da minha casa comigo. Você começa na sua casa contigo. Aonde que eu vou começar? Vou começar a ter sabedoria e vigiar. Conversando com quem? Meu primeiro ministério é quem? Minha família. Qual é o teu primeiro ministério? Sua família. Eu não tenho marido, eu também não tenho. Mas eu tenho minhas filhas, meu pai, meus irmãos. Eles são minha família. Agora já pensou eu querer chegar lá e pego essa Bíblia aqui e porque você, porque vai dar certo isso? Não vai dar certo isso. Pelo contrário, vai dar uma confusão tremenda, vai todo mundo brigar e Jesus vai ficar assim, meu Deus, não era nada disso. Quanta gente que fala, olha, Deus me mandou aqui. Deus está mandando falar? Eu vou falar, né? Deus nem mandou a pessoa ir lá, gente. Não, Deus me mandou. Agora, se Deus mandou, vai no amor do Senhor. Vai no amor do Senhor. Para separar, não precisa brigar. O filho quer ir morar fora? Deixa aí. Né? Então tem coisa que precisa a gente resolver. Agora, se você tem ainda o sangue fervendo, aí tem que conversar com Jesus, né? Jesus trabalha em mim,
conta até 10, se não der 10, conta até 100, né? Conta até 100. E sempre pedindo sabedoria. Então, hoje a palavra é as 10 promessas de Deus para as nossas vidas. Então, não sei o que fazer nesse assunto. Vou ficar em silêncio e vou orar. Vou buscar e assim o Senhor vai fazer a obra. Quem concorda comigo assim, diga amém. E se tiver alguma coisa faltando, né? Fala com a gente, que a gente vem e conversa e vai dar tudo certo. A gente não pode perder a esperança. Tem muita gente perdendo a esperança. Não é perdendo Jesus. Nossa, eu já passei de 1 hora e pouco já. Tem muita gente perdendo a esperança. Né, doutora Adailton? Doutora Adailton é psicanalista também, ele sabe o que eu estou falando. Tem muita gente entrando em depressão, entrando em desespero, entrando em angústia. E às vezes é uma coisa tão pequena de se resolver, né? Na outra, quem sabe outra live, o Senhor está falando aqui para mim, a falta do perdão. Gente, como é difícil perdoar. Você tem dificuldade? Eu ainda estou mais quebrada nessa área, mas foi difícil. Porque perdoar quando a gente faz uma coisa errada e vai lá pedir perdão é fácil. Ah, eu errei. Mas e quando alguém erra com a gente? Né? É complicado, não é? Não vem dizer que não é complicado. Eu tenho que orar bastante nessa área aí. É complicado. É bem complicado. Mas para Jesus não tem nada complicado. Para Jesus não tem complicação. Para Jesus não tem briga, não tem confusão. Para Jesus basta a gente se direcionar, orar, ler a palavra, pedir o entendimento e mudar, né, gente? Porque tem que mudar, muda esse seu jeito aí, né? Vamos mudar esse jeito nosso aí, esse jeito de que eu posso, que eu tenho, que eu vou, que é problema meu, que você não tem nada com isso. As famílias estão se deteriorando por causa disso, né? Se o meu irmão entende de um jeito, eu vou brigar com ele? Não. Se eu entendo do outro, eu respeito o lado dele, ele respeita o meu e pronto. E se ele não respeita, eu vou orar, né? Então, é isso que acontece. Então, tudo começa com quem? Tudo começa conosco. Tudo começa comigo. Agora, eu já orei. Para quem entrou, já vai ficar só na oração aí, se você quiser voltar lá. E eu vou encerrando, deixando para vocês um abraço e agradecendo a todos por estar aqui comigo. Mais uma vez, compartilhe essa live, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no e-mail, nas redes sociais. Eu sou pastora missionária Ana Redana, tenho um projeto Vaz nas Mãos do Oleiro e estamos aí na missão levando a palavra de Deus. E também atendendo o povo na terapia, quando podemos. Um grande abraço também. Abraço para vocês. Que Deus possa abençoar. E vamos orar um pelos outros. Sem julgamento. Sem esse negócio de religião, que a minha religião é minha, é do meu jeito. Que a minha igreja é melhor. Chega disso, gente. Chega. Isso aí não faz parte mais. Vamos respeitar. Amém? Beijo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou indo. Até mais. Tchau.